o Espírito Santo de Deus nos faça aprofundar no conhecimento de Cristo, a fim de que a nossa fé nele aumente e sigamos servindo ao Senhor. Eu gostaria, ainda sentado como você está, que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Diz assim o texto bíblico: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém sem que percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando os seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em graça, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Senhor, mais uma vez, elevamos a Ti as nossas mentes, o nosso pensamento e a nossa vida. Fala conosco de acordo com a Tua vontade. Precisamos e queremos ser instruídos pelo Teu Espírito através da Tua palavra. Pai, isto te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Uma grande pergunta, ou uma pergunta comum, é sempre feita quando a gente fala sobre a vida de Jesus. E a pergunta que as pessoas fazem é sempre a mesma. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Ou, o que Jesus fez durante a sua infância? Como foi a infância de Jesus? Como foi a adolescência de Jesus? A juventude de Jesus foi como a juventude dos jovens de sua época? Então, perguntas como essas
nos levam hoje a começar refletindo sobre a infância de Jesus e depois sobre o início do ministério de Jesus. Nós não temos muitas informações na Escritura sobre a infância de Jesus. Entretanto, o que nós temos na Escritura é suficiente para a nossa instrução e nós podemos, a partir de estudos, compreender coisas que a Escritura não trazem, mas que são razoáveis, que são pertinentes à realidade daquela época. Primeiro, é importante dizer e retomar o que nós dissemos na outra semana, que Jesus foi 100% Deus por causa da sua origem divina, mas foi 100% homem por causa do corpo e da vida que ele viveu. A mente de Cristo era uma mente completamente humana. O corpo de Jesus era capaz de sentir tudo o que nós sentimos. As emoções de Jesus estavam também vulneráveis, como as nossas emoções são vulneráveis a sentir tristeza, a sentir ira, a sentir alegria. Tudo isso a gente vê em Jesus. Momentos que Jesus esteve alegre. Mas a Bíblia também fala de momentos que ele entristeceu-se profundamente. A Bíblia até mostra um momento em que Jesus ficou tão irado, mas tão irado, que ele saiu derrubando as mesas dos comerciantes que faziam comércio na área do templo de Jerusalém. Jesus foi humano nos seus sentimentos. Jesus também foi humano no seu corpo. Jesus sentiu sede. Aliás, o Evangelho faz questão de mostrar esse momento de vulnerabilidade de Jesus quando ele está na cruz do Calvário. Não só isso, mas por diversas vezes os evangelhos mostram Jesus sentindo fome, Jesus sentindo sede, Jesus sentindo a necessidade de descansar, Jesus sentindo a necessidade de repousar. Se Jesus era dependente e era tão humano quanto nós nas emoções, se Jesus era tão humano quanto nós no corpo, Jesus também foi humano como nós no espírito. Porque, não obstante ele sendo de origem divina, ele sentia necessidade de orar. Ora, como assim? Se Jesus era apenas Deus, então para que orar? Mas Jesus também foi plenamente humano no espírito. E mesmo sendo de origem divina,
ele precisava recarregar as energias, as baterias espirituais, e ele fazia isso quando ele se distanciava, quando ele driblava os discípulos, ou quando ele driblava a multidão, e ele subia ao monte, ele ficava sozinho e ia orar. Então, mas Jesus também era 100% Deus. Mas nós dissemos aqui na semana passada, que em nenhum momento Jesus usou as virtudes da sua essência divina para facilitar, para amenizar, para tornar mais fácil a vida humana. Jesus não usou os seus poderes para tirar do seu corpo um cansaço. Jesus não usou os seus poderes para saciar a sua própria fome. Jesus não usou os seus poderes para trazer à sua memória textos ou um aprendizado pelo qual ele não passou. Jesus precisou aprender. Jesus precisou ir para a escola. E não só precisou, Jesus foi à escola. Pastor, como é que o senhor sabe que Jesus foi à escola? Porque toda criança judia, aos 5 anos de idade, tinha que ir à escola. Onde era a escola? A escola era a sinagoga. Então, o ensino primário era na escola. Jesus foi à escola. Está vendo, mocinha? Linda. Essa criança linda que está aqui. Por isso que tem que ir para a escola. Jesus foi para a escola. Então, na escola, Jesus aprendeu a ler. Na escola, Jesus aprendeu a escrever. Na escola, Jesus estudou a lei. Na escola, Jesus ouviu os sábios contarem relatos incríveis do Antigo Testamento. A criança judia, a criança que morava na Palestina nos dias de Jesus, ela ia, o menino da escola, ia para a escola dos 5 aos 13 anos de idade. Então, durante esses 8 anos, havia essa formação de ensino primário, que se passava, via de regra, todos os dias, na parte da manhã. Além desse momento que Jesus ia para a escola, havia na própria sinagoga. A sinagoga era o espaço, como nós temos hoje um templo, era um espaço destinado ao aprendizado, mas era também um espaço destinado ao culto. No livro que eu escrevi, que está sendo lançado talvez ainda até o final desse mês, eu falo sobre o processo educacional nos dias de Jesus. Mas também mostro como o método de Jesus revolucionou por completo aquele método de ensino que era adotado em Israel. Então, Jesus aprendeu a ler, Jesus aprendeu a escrever, todos os dias Jesus ia à escola pela manhã, foi assim a infância de Jesus, todos os dias, de segunda a sexta-feira, porque o sábado era outra programação na sinagoga. Na sinagoga, fora dos horários de ensino, tinha o culto sinagogal. O culto na sinagoga geralmente era na terça-feira e na quinta-feira, e no sábado também havia reuniões, havia culto, momento em que havia celebrações na sinagoga.
Então, o que Jesus fez na sua infância? Jesus estudou, Jesus brincou, Jesus caminhou com seu pai. Eu destaco nesse livro, que tem por título O Poder da Pedagogia de Jesus, sobre a importância da educação na casa, na família. Porque a gente tem a impressão, a partir do que eu estou dizendo agora, você pode ter a impressão que Jesus começou a aprender alguma coisa aos 5 anos de idade. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque a criança, ela começava a aprender muito antes. Então a criança, quando ela começava a amamentar, quando ela nascia, na verdade, ela ficava sob a responsabilidade da mãe. Mas essa responsabilidade ia só até o momento da amamentação ser concluída. Quando a amamentação terminava, o menino começava a andar com o pai e a menina continuava sob os cuidados da mãe. Então, o menino começava a ir a alguns passeios já com o pai logo depois da amamentação. Esses passeios iam aumentando a ponto de essa criança ter a capacidade de ficar com o pai, por exemplo, num dia de trabalho, ou ajudar o pai no seu serviço. Se o pai fosse um lavrador, ajudar o pai quando ele não estivesse estudando, ou se o pai fosse um carpinteiro, ia ajudar o pai no seu serviço, no seu trabalho. O menino tinha que andar com o pai. E aí, a Bíblia tem um texto interessante que fala como deveria ser um ensino. Moisés orientou aos pais que ensinassem sobre a lei quando estivessem caminhando, quando estivessem comendo, quando estivessem assentados, quando estivessem descansando, quando estivessem no campo. Ou seja, era responsabilidade da mãe e era responsabilidade do pai ensinar a criança dentro de casa. A educação não era transferida para a escola, mas a educação já era os princípios da educação, da obediência a Deus, os princípios de uma vida pela fé, os princípios de uma vida pautada na lei do Senhor. Esses princípios eram aprendidos em casa, antes de serem aprendidos na escola. O pai, quando era no sábado, na sexta-feira, ou nas refeições que eles faziam em comum, as refeições juntas, o pai era quem fazia as orações. O pai era quem nas refeições, nas celebrações do sábado, por exemplo, contava histórias para o filho, contava histórias para a família, contava história para as meninas, contava história para todo mundo que pertencia à casa. Então, Jesus teve uma vida normal. Jesus recebeu de sua mãe princípios que ele levou para o seu ministério. Jesus recebeu de seu pai princípios que ele levou para o seu ministério. De onde veio tanta humanidade de Jesus? Ele aprendeu de sua mãe, ele aprendeu de seu pai. Isso é importante para a gente fazer a seguinte reflexão: a responsabilidade sobre a educação dos filhos, ela não é do Estado. A responsabilidade sobre a educação dos filhos, ela é nossa. Ela é do pai, ela é da mãe. A responsabilidade do templo, da igreja, da sinagoga, ou do templo nos dias de Jesus, era apenas para tampar brechas. Mas hoje, o que nós encontramos na sociedade? Nós encontramos uma completa transferência de responsabilidades, onde é comum vermos o pai chegando para a tia da escola e brigando ou reclamando porque o filho está fazendo uma coisa que ele não fazia. Ora,
A responsabilidade para educar os filhos é do pai e da mãe. Agora, o problema é que cada vez mais os pais e as mães estão ausentes nesse processo educacional. E uma coisa para mim é muito clara. É muito clara, é muito patente. Em Israel, eu falo também disso no livro O Poder da Pedagogia de Jesus, o pai tinha a responsabilidade de passar para o filho a profissão. Não havia em Israel ninguém que não tivesse uma profissão. Por mais simples que fosse a profissão de alguém, mas todos tinham uma profissão. Não existia esse negócio, o menino vai para uma escola profissionalizante para aprender uma profissão. Não existia isso. Porque ninguém chegava à vida adulta sem uma profissão. O pai ensinava a profissão ao filho, a mãe ensinava à filha o que ela fazia, porque havia mulheres que também negociavam. A mulher não era só do lar. Provérbios já fala de uma mulher dinâmica, de uma mulher que negocia, de uma mulher que edifica a casa, de uma mulher que é próspera, de uma mulher que faz negócios, de uma mulher que vende, de uma mulher que compra. Então, essa ideia de que em Israel a mulher ficava só dentro de casa, isso é uma ideia errada, porque a mulher em Israel, muitas delas eram mulheres dinâmicas. Então, a mãe ensinava a filha e o pai caminhava com o filho. Essa é uma coisa que a gente perdeu hoje. Não existe mais o caminhar da mãe com a menina e não existe mais o caminhar do pai com o menino. O menino aprende a ser homem caminhando com o pai. A menina aprende a ser uma mulher como os princípios bíblicos orientam, caminhando com uma mãe piedosa. Mas cada vez mais, os homens deixam de caminhar com os filhos. E aí, o que nós temos? Nós temos uma geração cada vez mais afeminada. Porque não tem filhos, não tem um modelo, não caminharam com pais. Pais que transferiram a responsabilidade ou para a escola, ou para a igreja, ou para a mãe. E aí o filho, para onde a mãe vai, ele vai. Todo lugar que a mãe vai, o filho vai, e o filho não aprende a ser homem, caminhando com o pai. Porque ele só anda com a mãe. Ou se não, se ele ainda caminha só com a mãe, ainda é um privilégio. Porque tem muitos filhos que não têm tempo mais nem para caminhar com o pai, nem com a mãe. O único referencial de autoridade que ele tem é a tia da escola. E aí, meu irmão, quando a gente olha para a infância de Jesus, eu vejo algumas coisas interessantes. Jesus caminhou com José muito tempo. Qual é a prova disso? A prova disso é que a Bíblia identifica Jesus como carpinteiro, filho de José. Eu não sei em qual momento José morreu, mas possivelmente Jesus ficou sem a companhia de José, porque a partir de um determinado momento a Bíblia não fala mais sobre a figura de José. Mas até os 12 anos de idade, eu tenho certeza, pela própria Escritura, que Jesus teve a oportunidade de aprender e de caminhar com seu pai. Ou seja, aos 12 anos de idade, toda a formação psicológica, toda a formação emocional, toda a formação para a personalidade, para o caráter da criança já está constituído, completado, formado.
Isso se dá por volta dos 7 anos de idade, 8 anos de idade. Então Jesus aprendeu a ser homem, o modelo de hombridade, o modelo de masculinidade de Jesus veio de José. José era um homem cortês, José era um homem piedoso, José era um homem bom. Isso a gente encontra onde? A gente encontra na reação de José com Maria, quando ela aparece grávida. Agora, Jesus está indo à sinagoga durante a sua infância e ele aprende com os mestres a lei. Mas Jesus se destaca, Jesus se dedica e Jesus fica tão apaixonado, entusiasmado por isso. E deixa eu dizer uma outra coisa para você. Você acha que Jesus com 5 anos já sabia da origem dele, que ele era divino? Você acha que Jesus com 2 anos já sabia disso? Isso foi paulatino, isso foi progressivo, isso não foi uma coisa que veio pronto na cabeça de Jesus. Foi aos poucos que ele foi se dando conta de que Deus tinha um negócio com ele. Foi aos poucos que ele foi se dando conta que Deus tinha um ministério para ele. Foi aos poucos que ele foi se dando conta de quem ele era. Então Jesus aprendeu. Agora, quando Jesus chega aos 12 anos de idade em Jerusalém, todos os anos Jesus fazia uma viagem com seus pais. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa de arromba, era uma festa grande. A cidade de Jerusalém ficava lotada. A cidade de Jerusalém era uma cidade, não era a menor cidade, mas não era uma cidade como as grandes cidades de hoje. A cidade de Jerusalém era uma cidade de cerca de 25 mil habitantes. Agora, essa mesma cidade de 25 mil habitantes, na época da Páscoa, recebia cerca de 100 mil peregrinos de vários lugares, chegando então a ficar abarrotada, lotada de gente para tudo quanto era lugar. Era uma coisa incrível, todo judeu gostava de vir para essa festa, só que os judeus não vinham para essa festa individualmente, os judeus só vinham para essa festa em caravanas, eles não vinham de 1, de 2, de 3, de 4, de família não, juntavam-se as famílias, isso desde a época do Antigo Testamento. Então o pessoal falava assim, olha, vamos para Páscoa esse ano, vamos com a gente? Vamos sim, vamos para Páscoa, vamos fazer a caravana aqui da nossa região, vamos para Páscoa, vamos à cidade de Nazaré. A cidade, a vilinha de Nazaré toda se reunia, os homens saíam todos juntos. É por isso que quando o Salmo vai dizer, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é exatamente isso. A casa do Senhor não ficava 10 minutos de casa. O templo de Jerusalém, você tinha que viajar alguns dias para poder chegar no templo. Não dava para ir no templo todo dia, não dava para ir no templo toda semana. Tinha gente que ia no templo 1 vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Agora, quando chegava aquelas pessoas dizendo, ei gente, vamos para a festa da Páscoa, está chegando, vamos organizar os preparativos. As mulheres já começavam a se organizar, a se preparar. Quem que vai fazer o frito? Quem que vai fazer a marmita? O que a gente vai levar? E os homens iam se organizando sobre o que tinha de levar para poder armar barraca na viagem, mas era uma festa, as crianças, todo mundo ficava animado, agitado, porque ia ter que viajar todo mundo junto, aquela brincadeira, aquela coisa que era gostosa. Então quando alguém chegava com essa notícia, vamos para Jerusalém, aí o salmista diz, alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Era a alegria de todo judeu participar de uma festa dessas. Então, todos os anos os pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E a comitiva era tão grande que o texto bíblico vai dizer que os pais, quando eles voltam da festa, eles pensam que Jesus está por ali, no meio dos parentes ou no meio dos amigos. Por quê? Porque eles não estão viajando sozinhos, só ele, José, só ela, Maria e só o menino. Não, tem muita gente junto, caminhando na caravana. Agora, o que é surpreendente é que eles não percebem a
a multidão de gente saindo de Jerusalém é muito grande. E eles pensam, possivelmente tem alguma outra família que tem um menino da idade de Jesus, que estão brincando, ele pensa que Jesus está por, eles pensam que Jesus está por ali. Mas aí chega um determinado momento que eles caminham, quase que o dia todo, e aquela multidão de gente caminhando junto, e aí quando eles vão dar um lanche para Jesus, ou qualquer outra coisa, aí cadê Jesus? Não, Jesus não está aqui, não, mas tem que estar. E perguntaram, você viu Jesus? Você viu Jesus? Não, ninguém viu Jesus, você viu Jesus. E agora, essa altura, o coração já começa a ficar apertado. Quem é mãe aqui, quem é pai, e já passou por um susto de achar que perdeu o menino. 1 minuto parece uma eternidade. 1 minuto parece uma eternidade, e agora começa, cadê Jesus? Não, não está, mas tem que estar, e fulano, e se espalha a notícia, não está aqui. Vamos voltar para Jerusalém. Mas eles já caminharam um dia. Então eles caminham outro dia. Quer dizer, como eles caminharam um dia para lá, então eles vão caminhar o segundo dia voltando, e no terceiro dia eles encontram Jesus, que é o dia que eles chegam em Jerusalém. Eles chegam em Jerusalém, no terceiro dia encontram Jesus lá, na maior tranquilidade possível. O texto não fala como foi que Jesus se virou, como foi que Jesus dormiu, o texto não fala nada disso, mas o texto fala que ele estava lá, não estava nem um pingo preocupado, cadê minha mãe, meu pai? Não, ele estava lá, conversando com os mestres da lei. Desde os 5 anos de idade, aquele menino estava estudando a lei. Gente, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 8 anos estudando a lei. 8 anos, era a única coisa que os meninos estudavam, era a lei, dentro da sinagoga. Ia escrever, para escrever o quê? Para reproduzir a lei, para ler o quê? Para ler a lei. Então, esse menino já estudou, tem 8 anos estudando. No ano seguinte, Jesus participaria de uma cerimônia que todo menino em Israel participava, aos 13 anos, onde o menino já tinha que dar conta da escritura inteira. O menino já tinha que dar conta de todas as confissões de Israel. O menino, aos 13 anos de idade, todo menino em Israel passava por essa cerimônia, onde ele era conduzido a uma espécie de maioridade, de responsabilidade. Por isso, ele tinha que saber a Bíblia quase que toda naquela época. A isso a gente para refletir. Nós nos achamos muito avançados em tecnologia, em educação, em saberes. Tá bom. Vamos fazer uma rápida avaliação, uma rápida comparação. Em Israel, o menino com 5 anos de idade, ele já tinha que saber pelo menos 3 textos da Escritura. 3 textos da Escritura ele tinha que saber decorado. Aos 13 anos de idade, não era só 3 textos, era quase que todo o Pentateuco e vários livros da Escritura. Ele tinha que saber tudo. Agora vamos fazer uma comparação. Nós que temos filhos criança, se nós pedirmos para os nossos filhos citar um versículo da Bíblia, 2, 3, 4, 5. Quantos versículos da Escritura os nossos filhos seriam capazes de dizer para nós? Porque esse conhecimento, nós também transferimos. Nós vivemos a sociedade da transferência. Português, matemática, física e etc., isso a gente transfere para a escola. Agora, Bíblia e coisas do Senhor, a gente transfere para a igreja. Mas a gente transfere para a igreja, mas a gente é irresponsável. É irresponsável em que sentido? Porque nem sempre, mesmo transferindo para a igreja, nós temos a coragem de trazer, ou a disposição para trazer os nossos filhos uma vez por semana. Então, Jesus, com 12 anos de idade, Jesus não traz nenhum conhecimento do céu para ele, não. Tudo que Jesus tem na sua cabecinha com 12 anos de idade, ele aprendeu em casa com seu pai José,
com a sua mãe. Olha, Maria tinha um conhecimento da Escritura que era uma coisa fenomenal. Pastor, de onde é que o senhor tira isso? Olha, gente, olha o cântico de Maria. Um cântico recheado de profundidade de Deus. Uma mulher daquela ali conhecia a Escritura, não era só brincando nem triscando, não. Aquela mulher conhecia a Escritura, era na profundidade. Os filhos vão se importar com aquilo que a gente se importa. Os filhos não vão valorizar aquilo que a gente não valoriza. Então Jesus, com 12 anos de idade, é reflexo daquilo que ele recebeu em casa e daquilo que ele recebeu de educação na sinagoga. E aí, Jesus começa a fazer perguntas aos doutores da lei, porque naquela época havia um método de ensino, e o método de ensino daquela época era ensinar as crianças a fazerem perguntas prontas para receberem respostas prontas. Só que o que admira eles é que Jesus não tem as respostas que eles esperam que Jesus tenha. E Jesus também não faz as perguntas só que ensinaram ele a fazer. Ele faz outras perguntas e ele dá outras respostas. E aí a Bíblia diz que todos os que o ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Fruto de uma educação no lar. Fruto de uma educação na Escritura. E aí o texto diz que era nesse ritmo que Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. O próprio texto diz aqui para a gente, no versículo de número 51, então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Jesus era obediente, não era só porque ele era divino. Jesus era obediente porque em sua humanidade ele tinha a lei guardada e gravada no seu coração. Agora, o que me chama a atenção, além disso, e depois dos 12 anos, o que Jesus fez? Jesus foi como qualquer adolescente do seu tempo. Brincou como qualquer adolescente do seu tempo. Caminhou com o pai como qualquer adolescente do seu tempo. E possivelmente a gente acredita que em algum momento dessa juventude de Jesus, o pai de Jesus morre. Por quê? Porque ele não aparece mais na Escritura. Mas Jesus só saiu de casa aos 30 anos de idade. Quando seus outros irmãos, que depois dele vieram irmãos e irmãs, quando seus outros irmãos cresceram e já podiam cuidar da casa e cuidar da sua mãe. Jesus tinha um cuidado especial com a sua mãe, que era uma coisa inigualável. Jesus saiu de casa, mas Jesus deixou os seus irmãos em idade suficiente para cuidar da mãe. Agora, quando ele está na cruz, ele se preocupa com a sua mãe, e sua mãe está lá, é uma das únicas mulheres que está ao pé da cruz. Os homens correram tudo. Só as mulheres ficaram ao pé da cruz. E um discípulo, chamado João. E aí Jesus olha para João e fala assim: filho, eis aí a tua mãe. E ele olha para Maria e diz assim: mãe, eis aí o teu filho.
eu acredito, eu quero crer, que a partir daquele momento, João recebeu Maria muitas vezes na sua casa, ou quem sabe, passou uma temporada com ela na sua casa. E por que eu deduzo isso? Porque tem histórias sobre Maria e Jesus que só João conta. A história mesmo lá do milagre em Caná da Galileia, do que Maria pensou, do que Maria desejou, do que Maria falou, do que Maria mandou, só o evangelista João é que conta esse detalhe. O que eu acho, o que eu penso, é que em algum momento, depois da morte de Jesus, os dois conversaram e choraram muitas vezes se lembrando de Jesus. E uma dessas histórias que ela compartilhou com João, lembra daquele dia? Pois é, naquele dia eu cheguei para Jesus, e eles vão trocando histórias, eles vão trocando detalhes, e só João é que registra essa história do casamento em Caná da Galileia. Então, Jesus, como um jovem, viveu responsavelmente a sua vida. E quando chegou o início do seu ministério, Jesus então se prepara, sai, e o relato bíblico nos fala sobre o momento do batismo, que está em Lucas capítulo de número 3. Mas também o texto fala que depois do batismo, Lucas capítulo de número 4 e versículo de número 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Talvez a gente não consiga hoje esmiuçar tudo relacionado à tentação, porque nós já estamos próximo do nosso horário do fim. Mas eu quero começar um pouquinho, porque esse relato da tentação é um dos melhores relatos da Escritura para a gente entender quem Jesus era. Quem Jesus era, como Jesus a vida, as dificuldades, as tentações, tudo que você tiver dúvida sobre como Jesus viveu a sua vida, nós podemos extrair grande parte dessas respostas a partir do relato da tentação. Mas, como eu disse, talvez nós vamos começar falando da tentação e vamos terminar na semana que vem. O que eu quero destacar em Lucas capítulo de número 4, eu quero que você abra juntamente comigo, por favor. Lucas capítulo de número 4. E verso 1. Porque é interessante observar como Jesus começa o seu ministério. Jesus não começa o seu ministério num surto de independência. Jesus começa o seu ministério numa atitude de humildade. Ele era maior que João Batista, mas ele foi a João Batista, que era antes dele considerado um representante do Antigo Testamento, um representante da lei, dos profetas, considerado profeta naquela época. Ele vai a João Batista, e ele, numa atitude incrível de humildade, ele pede para ser batizado. Isso é encantador. Porque a própria palavra Jordão,
Eu pedi para você abrir em Lucas 4, se der tempo eu vou chegar aí, mas eu voltei um pouquinho em Lucas 3 para mostrar essa atitude de humildade de Jesus. Lucas 3, e o versículo de número 21, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Agora, você que está com o seu caderno e gosta de anotar, a palavra Jordão significa aquele que desce. Jordão é aquele que desce. A etimologia da palavra Jordão. Por que isso? Porque o Jordão, ele começa nas encostas, tem várias nascentes do Jordão, mas uma das nascentes do Jordão começa lá na base do Monte Hermon. Uma das imagens mais incríveis que você pode ter quando você chega a Israel é essa. E quando você vai chegando mais ou menos depois da Galileia, aí você olha para frente e você vê lá no topo, como se fosse o limite de Israel. O limite de Israel é o Monte Hermon. O Monte Hermon está lá na frente e ele está em pé como um guarda, assim olhando para você. Por isso é que os salmos falam do Monte Hermon como guarda de Israel, é o limite da fronteira. Você olha para frente, você vê o Monte Hermon, e lá no topo, o Monte Hermon é tão alto, mas tão alto, que a altitude, a parte mais alta do Monte Hermon é toda coberta de neve, toda coberta de gelo. Às vezes lá embaixo está um calor insuportável, mas como ele está muito alto, lá em cima você vê ainda a parte branca do Monte Hermon. E aí, quando a temperatura aumenta muito, aquela água que está lá em cima, aquela neve, ela vai derretendo, e ela vai descendo pelo Monte Hermon, e ela desce entre as rochas, e parte dessa água que desce ali do Monte Hermon, ela se junta com uma das fontes do Rio Jordão. Então lá na parte mais alta de Israel, a água vai derretendo em parte do Monte Hermon, outra parte de outras fontes, e essa parte no norte de Israel é uma parte muito alta. E aí o Rio Jordão vai descendo, ele vai descendo do norte para o sul. Então, vamos imaginar comigo, se aqui é o norte, lá é o sul, o Monte Hermon está aqui, o Rio Jordão mais ou menos aqui vai descendo, até chegar lá no Mar da Galileia. E quando chega no Mar da Galileia, o Mar da Galileia recebe essas águas e entrega de novo. O Rio Jordão continua depois do Mar da Galileia, vai descendo. Então a própria formatação geográfica do Monte Hermon, ou melhor, do Rio Jordão, traz essa configuração. O rio vai descendo o tempo inteiro, claro, é por isso que ele corre, porque tem ainda um declive. Mas aí tem uma parte, que é a parte que fica perto do Monte Hermon ainda, que o declive é muito alto. Então o Rio Jordão naquela parte desce com força, a água desce com muita velocidade, e aí deram esse nome para aquele rio, aquele que desce com força. Então o próprio Rio Jordão, ele tem na etimologia da palavra esse sentido de aquele que desce. E aí é por esse motivo que ir ao Rio Jordão significa descer duas vezes. É descer naquele que já desce. O Rio Jordão não é o que sobe, o Rio Jordão é o que desce. Por isso, quando o profeta fala para aquele general sírio, Naamã, vai te banhar no Rio Jordão, para ele acha que, ele encara isso como uma ofensa, ele encara isso como algo que vai humilhar ele de fato. Ir para o Rio Jordão é algo que humilha mesmo, é descer naquele que desce. E Jesus faz isso. Jesus vai ao Rio Jordão, e no Rio Jordão Jesus desce mais ainda, porque no Rio Jordão ele é batizado. Então essa, para mim, é uma das atitudes de humildade mais incríveis do ministério de Jesus.
Porque Jesus já começa o seu ministério mostrando como é que ele vai continuar o seu ministério. É um ministério de humildade. Tem gente que acha que o início de um ministério tem que ser subindo. Jesus entende que o início do seu ministério tem que ser descendo. Tem gente que quer começar o seu ministério e aí começa a ver como é que ele pode se promover. Contrata empresas de promoção e isso e aquilo outro, porque ele quer começar lá em cima. Jesus começou embaixo. E o único lugar que Jesus subiu mais alto para ser exposto foi a cruz do Calvário. Então, nós vamos terminar o nosso estudo hoje sobre a pessoa de Jesus, entendendo a partir de Jesus como deve ser. Porque nós não estamos aqui só para estudar Jesus, nós estamos para estudar Jesus, mas para ser edificados, para nós nos corrigirmos, para nós sermos orientados. Sobre a infância de Jesus, a gente aprende como é que a gente tem que educar os filhos. Sobre o início do ministério de Jesus, a gente aprende como é que a gente tem que começar o nosso ministério, como é que a gente tem que desenvolver o nosso ministério. Eu fico encabulado, eu fico impressionado. Como é que líderes evangélicos, por já terem alcançado uma fama, por já terem alcançado um certo patamar, um certo nível, se consideram tão importantes, que não têm mais a capacidade de cumprimentar as pessoas, não tem mais humildade, pois se acham mais importantes do que Jesus, porque Jesus, sendo Deus, olha como é que Filipenses diz que ele fez. Olhe para a atitude de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, e humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando a gente viaja para Israel, e a gente senta para fazer as refeições com as pessoas, aí a gente às vezes percebe que algumas pessoas se surpreendem, porque acham que a gente vai se separar e fazer uma refeição separada deles, porque é assim que muitos líderes que vão para Israel fazem. Eles já são estrelas demais, eles já são importantes demais, entram na igreja por um palco e saem pelo mesmo palco. Porque se acham deuses, e mais deuses do que o próprio Deus, porque o próprio Deus se fez ser humano e humilhou-se e não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas ele desceu ao Jordão, e lá no Jordão João Batista disse: rapaz, você vem a mim, eu é que devo ser batizado por ti. Ele falou: deixa assim, porque é assim que vai ser meu ministério, é descendo, é embaixo, é com o povo, é no Jordão. Então, irmãos, com Deus a lógica é outra. Quanto mais embaixo você está, mais alto Deus te coloca. Agora, quanto mais alto você sobe e se coloca, mais baixo você vai descer. Porque dali te derribará o Senhor. É assim que Deus faz. Então, Jesus tem que
ser para nós um modelo. Modelo em tudo. E nós precisamos aprender, eu preciso aprender. Jesus não casou, porque esse não era o seu propósito de vida. Mas se ele tivesse casado, e não teria nenhum erro com isso, como é que Jesus seria como marido? Como é que Jesus seria como marido? Como é que Jesus foi como filho? Você que é filho, você pode olhar para Jesus e desejar ser como ele foi? Que aos 33 anos de idade, morrendo, ele ainda está preocupado com a sua mãe e está falando ao João, cuida da minha mãe. Será que você pode ter essa preocupação com sua mãe? Será que você pode ser mais Jesus na função de marido? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer refletir sobre a verdade do Evangelho. Sabemos, ó Deus, que estamos em determinadas áreas da nossa vida ainda um pouco distantes daquilo que o Senhor foi. Mas nós queremos que o Senhor nos aperfeiçoe. Nós queremos que o Senhor nos aprimore. Nós queremos que o Senhor nos faça ser homens melhores, mulheres melhores, esposas melhores, maridos melhores, filhos melhores. Nós queremos ser crentes mais espirituais. Nós queremos, ó Pai, ser mais dedicados, mais disciplinados, mais fervorosos. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Porque nós nos chamamos cristão. Um Cristo grande, cristão. E nós queremos ser como Cristo. Nos ajuda nessa caminhada a sermos pessoas cada vez mais parecidas contigo. Que antes das nossas atitudes nós possamos perguntar a nós mesmos, e se fosse Jesus, o que ele faria em meu lugar? A fim de que, ó Pai, nós não pequemos quando ficarmos irados, a fim de que nós não sejamos ásperos, a fim de que nós sejamos humildes, a fim de que nós sejamos cada vez mais obedientes a Ti. Se conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas nesse momento.